Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e sim, estamos aí atrasados mais uma vez. Atrasados de Enem. Mas por quê? Por que estamos atrasados? Porque eu basicamente esqueci que era segunda. No caso, né? O dia geralmente que eu gravo é na segunda e eu esqueci que era segunda. E por conta desse meu esquecimento, eu não sei, eu tava com muita coisa pra fazer, tinha muita coisa pra fazer mesmo. Acabou que chegou um momento em que eu estava indo para o meu trabalho da CLT, meu trabalho formal, e no meio do caminho, no meio do processo, né, da trajetória da minha casa até o trabalho, eu me lembrei que era segunda. Aí eu pensei, caralho, eu não gravei o podcast, porque geralmente é na segunda de manhã. E aí ele costuma sair terça de manhã. Então eu pensei, eu tenho que gravar o podcast. E, putz, vou ter que gravar na terça de manhã mesmo. Vai ter que gravar na correria e soltar antes de eu sair pro trabalho. Beleza? Esse foi o planejamento. Só que aí, eu não sei porque que eu esqueci. Não sei porque que eu esqueci, mas acho que nesse dia foi porque eu estava com muita coisa na cabeça, eu estava pensando em muita coisa, estava resolvendo muita coisa. E cheguei em casa segunda de noite e o que aconteceu? A minha mulher estava passando mal. Então, ela estava tendo eu não sei se chegou a ser uma crise, mas ela estava atacando de gastrite. É assim que se fala, não sei. Mas então, ela estava assim. E aí, obviamente, eu não ia ter cabeça pra ficar gravando, né? Pra gravar alguma coisa. Eu não sei o que eu não teve como eu pensar em mais nada a não ser em pensar na condição dela e como ela estava. Isso naturalmente seria assim, né? Não tenho porquê, eu não teria como, não teria o porquê para fazer a gravação do programa enquanto a minha mulher estaria passando mal. E ela ficou muito mal mesmo. Não sei se chegou a ser uma crise de gastrite ou se foi só realmente aconteceu, apareceu essa coisa. Eu não sei quais são os estágios desse negócio. Eu sei que aconteceu, foi uma bosta. Mas bom, já estão melhor já. Já estão melhor, já tá tudo certo por enquanto. A gente vai ver ali mais ou menos o que ela pode ou não pode comer para isso não atacar de novo. E cara, tem muita coisa. Basicamente descobrimos que ela não vai poder comer nada. Basicamente, ela não vai poder comer chocolate, ela não vai poder tomar refrigerante, ela não vai poder comer carnes, não vai poder comer carne de porco, por exemplo, mas carnes com uma, um tempero específico ou temperos específicos, eu não sei quais deles, isso aí ela entrou mais a fundo. Uh, Ela não vai poder comer muita coisa, cara, muita coisa. Tem muitos. Não vai poder comer um açaizinho, né? Não. Tem muita coisa que entrou nesse corte e é uma merda, cara. Eu não sabia que era tanto assim. Eu nem sabia o que era isso, na verdade. Aí aparece isso simplesmente do nada. Do nada. Porque, bem dizer, a nossa alimentação é praticamente a mesma coisa, né? A mesma coisa. Moramos juntos, então é praticamente a mesma dieta. E, e aí ela ataca ela, isso, e a mim não veio nada, sabe? Então eu não sei, não faz muito sentido isso. É muito estranho, mas aconteceu, né? E aí o que eu posso ver? Que se, se eu fosse uma pessoa com esse problema ou que tivesse constantemente isso ou que tivesse evoluído para uma úlcera, sei lá, tem muita coisa que eu não poderia
comer nem beber e, cara, seria um saco. Eu não sei que vida seria essa. Para começar, eu não poderia tomar café. E ela não pode tomar café por conta dessa gastrite. Então eu fico pensando que bosta que seria a minha vida, cara, completamente. Apesar de que hoje eu estou fazendo uns 40 dias sem café. Você passou o quê? Uma semana? Nem sei quanto que você passou, acho que você passou uma semana. Foi no último programa que eu falei sobre isso, que era exatamente os dias em que eu estava começando, basicamente. Então, você passou uma semana mais ou menos e eu fiquei 5 dias com dores de cabeça e dores dores em todo o meu crânio, cara, de todo viciado que eu era no café, cara, que eu sou em café. Só que agora já deu uma amenizada. Então eu fico pensando, será que se eu tivesse esses episódios de gastrite e tudo mais, ou se eu tivesse essa propensão a isso, eu não sei se é assim que funciona, mas vamos imaginar que sim. Se eu tivesse isso, eu não poderia tomar o meu café de manhã cedo, como eu sempre fazia, como eu sempre faço. Não poderia tomar o café depois de almoçar, eu não poderia almoçar qualquer coisa, que hoje eu como qualquer tipo de alimento, com exceção de uma lista uma lista seleta de 5, eu acho, se eu não me engano, alimentos que eu não como. Eu não poderia beber nada, nem álcool, nem café, nem... Acho que água com gás também não, apesar de que eu não sou muito fã, mas não poderia beber nada disso. Aquele chá, né? Aquele chá que vem nas garrafas ali de PET pra gente colocar na geladeira, todo aquele negócio. Eu não sei se tem um nome específico ou se é só chá mesmo, mas o que eu tava na mente era uma marca, né? Eu acho. Então eu não vou falar porque, porra, né? Sei lá. Mas, não que eu, porra, nem tenho público, mas, né? Vamos nos entender aqui. Não quero fazer propaganda de graça, cara. Simplesmente isso. O que eu tava falando? Como é que eu cheguei aqui? Então, a alimentação ia ser basicamente frango. Frango, acho que arroz pode. Se for feijão, não pode ser muito. Bom, feijão não teria muito problema, mas poderia trocar para uma lentilha. Lentilha é bom também. E aí seria basicamente isso. Eu não sei, eu tenho que ver, mas talvez batata D, porque batata eu não consigo imaginar uma dieta minha sem que tenha batata. Pode ser cozida, pode ser frita, sabe? Batata é bom em todos os seus estados, em todas as suas instâncias. Mas foi basicamente por isso. Eu acho que não que eu tivesse que me explicar, mas eu sinto que eu tenha que explicar mesmo que eu não preciso explicar, mesmo que eu não tenha de fato que. Mas isso eu acho que é uma justificativa razoável, eu acho, né? Acho que é uma justificativa razoável. Mas é mais importante lembrar que eu não estou falhando. Eu tardei 2 semanas, mas seguidas, tá certo, foram seguidas, mas não estou falhando. A ideia não era atrasar e não era nada disso. Era sair certinho, porque tá tudo de boa, tá tudo organizado para sair certinho os programas. Mas eventuais ocasiões, né, acontecem e você não tem muito o que fazer. Você tem que apenas se adaptar
e esperar que as coisas melhorem, porque isso é um problema, né? É um problema, não tem como eu querer controlar as coisas do mundo, né? Então, elas simplesmente acontecem. E foi o que aconteceu. Simplesmente isso apareceu e eu não ia ter e não tinha cabeça para fazer uma gravação desse podcast. Provavelmente ia ser um podcast bem baixo astral, falando, sendo bem depressivo, sendo bem triste, e que eu ia ficar remoendo e falando sobre esse problema por muito mais tempo, provavelmente, e ia ser 1 hora de puro chororô, cara. Então, eu pensei, não vou, eu nem pensei, na verdade, eu nem pensei em gravar, porque realmente não passou pela cabeça, não era a prioridade. Então, é isso, é isso. Está explicado, mesmo que ninguém pediu. Talvez você, o tio Kira, tenha esperado essa explicação, porque já estava me cobrando que o outro atrasou, mas é isso daí. Tá explicado, cara. O que eu ia falar agora, cara? Eu fui no dentista. Não, fui no dentista, fiz um procedimento. Foram 4 procedimentos. 4 procedimentos de periodontia. Periodontia. E, cara, tinha que ir lá. Você tem que. É claro, foi numa situação não muito agradável, porque foi durante o tempo, né? Não foi agora, mas eu fiz 4 procedimentos recentemente e eu tive que ir lá, viajar de ônibus, cruzar a cidade até o bairro onde eu morava, que era lá que eu estava fazendo um tratamento, e se eu fosse trocar de lugar, mais uma vez mesmo que eu fosse da mesma franquia, digamos assim, mesmo que fosse da mesma rede, se eu fosse trocar o lugar, eu não saberia como é que seria o tratamento de novo. Provavelmente ia mudar completamente a metodologia de tratamento do dentista. E, sei lá, poderia atrasar ainda mais o processo dessa porcaria desse aparelho que eu quero tirar de uma vez. E tá bem atrasado, porque eu fui negligente. Eu não cuidei direito e fiquei 2 anos praticamente sem fazer manutenção do aparelho, e acabou que voltou tudo pro lugar do início de partida, praticamente. Então eu tive que praticamente recomeçar tudo do zero, de novo. E claro, né, quanto mais velho fica, mais demorado é o tratamento. Só que, pelo menos a dentista falou que o meu procedimento está indo bem rápido, se for comparado, e que aparentemente, mais ou menos até agosto, talvez, se tudo der certo, eu tiro ele e esse sofrimento se encerra. Mas o que eu tava falando? E aí quando você troca de dentista, mesmo que seja da mesma rede, eles mudam o tratamento, porque cada um tem a sua forma de trabalhar. Então poderia mudar tudo de novo, eu poderia ter que refazer algumas coisas ou fazer algumas coisas a mais, não sei, porque teve uma confusão que eles fizeram também, porque antes, quando eu estava indo fazer o, periodontia, tudo mais, eu fiz a periodontia, e aí a mulher me falou, olha, você precisa, era uma outra médica, eu tenho a médica específica para fazer o tratamento ortodôntico lá com o aparelho e tudo mais, e tem as outras modalidades, né, vamos dizer assim. E foi antes mesmo de eu fazer a periodontia, eu cheguei lá, fiz o aparelho, e aí eu precisava fazer
acho que eu precisava tirar um raio. Tive que tirar um raio-x de novo pra ir lá e mostrar pra uma outra mulher, que eu não me lembro o que ela fazia. E ela falou que provavelmente eu teria que fazer um tratamento de canal. Aí, tá. Pensei, puta que pariu, fudeu. Agora vai ser. Vai ser. Vou deixar meu rim agora pra pagar essa merda. E aí eu tava seriamente considerando não fazer. Mas aí eu pensei, bom, vamos lá então, né? Aí eu fui lá. Aí a mulher falou pra ela ter certeza eu precisaria fazer a periodontia e o raio-x atualizado e tal. Aí tá, fui lá. Fiz o raio-x, aí fui na periodontia, beleza? Fiz a periodontia, primeiras 2 sessões eu fiz e foi bem, foi bem esquisito. Aí eu fiz ali, eu saí daquele jeito com a cara torta e sem habilidades pra falar, basicamente. A minha mulher falava que eu estava com a cara torta, bem torta. E eu não via isso, eu não percebia, mas ela disse que estava. E tá. O meu tempo que eu passei isso era simplesmente eu ficava jogando Dark Souls enquanto eu estava me recuperando desses procedimentos. Mas aí, o que aconteceu? Primeiro, claro, eu tinha que viajar 1 hora quase para chegar até o meu bairro para fazer esse procedimento. Depois eu chegava lá, aí eu tive que ir lá no centro da cidade. No centro da cidade ele é um pouco mais perto, mas era lá que eu poderia fazer o procedimento. Fiz o procedimento lá, voltei para casa. Então eu fiz 3 viagens durante o dia. Aí eu cheguei lá, tá, passou-se, tive que esperar mais 15 dias, esperei 15 dias, e aí eu tive que voltar lá e fazer a segunda sessão da periodontia, porque na primeira sessão ela só fez, eu bati no microfone aqui, ela só fez um dos lados da minha carga dentária, acho que é assim que se chama, um dos lados, e em cima e embaixo, e aí depois ela fez, na segunda sessão, o outro lado. Tá, beleza. Aí pensei, bom, agora eu tenho que ver essa questão do canal. Tá, beleza. Fui lá e levei até o raio-x atualizado pra fazer o tratamento de canal. Foram lá se foram R$800 de cara. R$800 direto retirado, assim, ó. Pá! Beleza. Eu já tava triste, né? Eu tava triste. O que eu vou fazer? Quase 1.000 conto. E aí, tá. Fui. Isso porque eu ainda tava com... Eu não sei se é mais caro do que isso, mas eu tava com eu tô num clube, né, numa assinatura que me dá uns descontos nesses procedimentos. E aí, eu cheguei lá pra fazer o tratamento de canal e a mulher começou ali a arrancar o meu dente, né, no caso, a quebrar ele, cortar, sei lá. Ela ligou aquela maquininha, a serrinha e começou a fazer o negócio. Só que aí eu tava sentindo dor. E aí ela falou, você tá sentindo dor? E eu, tô, né? Aí ela falou, não, mas não é pra você sentir dor. Mas eu tô sentindo dor. E aí ela ficou nesse debate aqui, eu fiquei olhando pra ela, olhou pra mim assim, e aí ela... Tá, peraí. Aí ela pegou e fez sei lá o que ela pegou. Ela pegou uma gás e sei lá, e deixou num negócio gelado, sei lá o que ela fez. E começou a futricar nesse tal dente que deveria ter sido feito o canal. E aí ela descobriu que meu dente tá vivo, então não teria o porquê eu fazer o canal. E eu pensei, graças a Deus.
Graças a Deus, eu não vou precisar arrancar essa merda, fazer essa bosta. Mas aí eu falei, tá. Só que assim, eu já deixei pago o procedimento. E aí? Aí, né? Ela falou, tá. Vamos lá que eu vou fazer, vai dar tudo certo. Chega lá, a gente fala ali e pegamos o reembolso. Eu, show, joia. E aí fomos lá, peguei ali o meu reembolso e aí falaram, ó, aqui só a gente já fez o reembolso, agora tem que esperar ali pelo seu banco. O seu banco tem que fazer agora o depósito do estorno e tudo mais. Isso pode levar algum tempo. Aí eu falei, tem mais ou menos uma ideia de quanto que leva? Aí ela falou, geralmente leva uns 15 dias. Aí eu fiquei, meu Deus, 15 dias, cara. 15 dias, e se esse dinheiro não aparecer em 15 dias? O que eu vou fazer, cara? Aí eu fiquei, foram lá, 15 dias. Primeiro eu tive aquele alívio de, meu Deus, eu não vou precisar gastar R$ 800 agora, R$ 1.000 para fazer o tratamento de canal, não vou precisar arrancar um dente e colocar um porcelana, sei lá o que eles fazem nesse tratamento. Não vou precisar fazer isso. Mas aí vem logo de novo a tristeza e a apreensão, preocupação, ansiedade, tudo junto, atacado, que eu vou ter que esperar provavelmente 2 semanas para eu saber se o meu dinheiro vai ser devolvido corretamente ou se não vai ser devolvido. E aí foram lá 2 semanas esperando. E eu, caralho, cara, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Será que caiu? E aí eu lá no banco entrava e não caiu o dinheiro. Aí eu ia lá todos os dias de manhã e todos os dias no final da tarde. Será que o dinheiro caiu? Não caiu. Será que o dinheiro caiu? Não caiu. E fiquei assim por 2 semanas, cara. Foi praticamente 2 semanas. Uma apreensão fodida. Cara, foi um mês. Primeiro foi 2 meses, praticamente, nessa função. Porque no primeiro mês eu fiz a manutenção do aparelho, aí eu tive que retirar. Na verdade, no primeiro mês eu não pude fazer a manutenção. Eu tive que retirar o aparelho para que a periodontia pudesse fazer o trabalho melhor e com mais facilidade. E tá, tive que retirar os fios e tal. Fiz fiz um lado em uma semana, aí fiz mais um lado na outra semana e já era o outro mês. E nesse outro mês eu ainda tinha que fazer o tratamento de canal, e aí eu fui lá, fui para fazer, já estava feito, estava marcado, pago, e eu fui lá para fazer. Aí quando eu chego lá para fazer, eu descubro que eu não precisava fazer. E então eu pensei, caralho, eu joguei dinheiro fora. E aí mas aí me deram esperança, você pode recuperar, chega aqui, vamos resolver. Tá, vamos lá, vamos resolver. Fui resolver, e aí então achei que resolvi pela metade, porque aí eu tive que esperar mais 2 semanas pra de fato resolver. Então eu fiquei um mês fazendo o tratamento, um mês, um pouco mais de um mês para fazer um tratamento de periodontia, e depois mais 2 semanas, quase um mês na verdade, porque eu tive que esperar também 15 dias depois para eu poder fazer a manutenção do mês, sendo que o mês o anterior estava atrasado porque não tinha como fazer, né? Eu estava fazendo a periodontia. E aí, mais 2 semanas pro meu dinheiro voltar pra minha conta. Olha que legal, que aventura que a gente teve aqui, cara, que aventura. Aí eu me senti sei lá, eu me senti um otário de novo. Porque mesmo que nada disso tenha acontecido, que deu tudo certo no final, mas, cara, sei lá, só o fato de eu ter chegado lá, de eu ter chego lá, ter já pago o procedimento, acreditando que eu ia ter que fazer aquilo, que eu ia ter que chegar e gastar essa nota, e eu ter que ficar não sei quanto tempo
de atestado, por exemplo, coisas assim, e chegar no final e não ter feito isso, pô, não ter precisado de verdade, eu me senti um otário, mas também um otário aliviado. E é isso que é esse que é o ruim. Esse que é a merda se você vai trocar de dentista. Se você vai trocar né, da pessoa que vai fazer a sua manutenção do seu aparelho. Por quê? Porque naquele dia eu não me lembro o que eu ia fazer. E aí essa pessoa, eu não sei se ela queria arrancar mais dinheiro de mim ou se ela não sabia exatamente o que ela estava fazendo, só queria ter alguma coisa para falar, não sei, mas ela simplesmente inventou que eu tinha que fazer aquele negócio. Eu pensei, cara, se eu soubesse que para fazer que para fazer o canal o dente teria que estar morto, eu poderia fazer, não, mas eu sinto dor nesse dente. Não preciso fazer um tratamento de canal, mas por ignorância minha, eu não tinha a menor ideia disso, não tinha nenhum conhecimento dessa, como é que diz, situação que tem que estar acontecendo. Eu não falei, porque eu não sabia, então eu ia ser levado ao erro, e a médica também teve a leitura, porque às vezes, né, eu fico ali e tem aquele incômodo, tem aquela dorzinha, mas eu poderia chegar e ter não ter denunciado. Fala, não, tranquilo. Eu poderia ter chego e falado isso, e aí o que ia acontecer? Ela ia continuar até chegar a um ponto em que o meu dente ia estar todo destruído e provavelmente a dor ia estar insuportável naquele momento, porque eu estava também repleto de anestesia e ah, ela demorou um pouco para pegar. E quando pegou, ela não pegou muito bem. Então talvez eu tenha uma resistência um pouco maior a isso, não sei, porque todas as vezes que eu usei a anestesia foi assim, ela demorava para pegar e quando ela pegava, ela não pegava muito, porque a médica colocava bastante, uma dose, colocava 2 vezes a dose, né? Então teoricamente a dose necessária teoricamente não era para eu estar sentindo nada de dor em aos pontos, e eu estava sentindo. Então sempre foi assim, mas é o que me leva a crer, talvez, que eu tenha uma resistência um pouquinho mais alta à anestesia. E como é que eu cheguei aqui? O que eu queria falar com isso? Bom, o procedimento por isso que você tem que seguir com a mesma médica ou o mesmo médico. Por que a gente pressupõe que seja médica? Porque, sim, 90% dos casos são mulheres. Mas, então você tem que permanecer com a mesma pessoa, vamos chamar assim então, o mesmo doutor, médico, médica, do tratamento inteiro, do início até o final, porque você nunca sabe se aquela pessoa sabe mais ou sabe menos. Mas, mesmo que essa pessoa saiba menos, a probabilidade dela fazer as coisas completamente errado são mínimas, porque senão ela não estaria formada. Mas a probabilidade dela fazer alguma coisa errada são mínimas, porque ela estaria seguindo um plano de ação, digamos assim. E esse plano de ação não teria mudanças bruscas, não teriam nada disso. Seriam apenas, ela faria desse jeito, terminaria daquele jeito. A mesma pessoa. Agora, se outra pessoa ela chegasse e assumisse o tratamento, ela iria talvez falar de algumas coisas que a médica anterior não fez ou não falou, não avisou que precisava fazer, e com isso ela muda totalmente o tratamento. Poderia ser como aconteceu quando eu estava numa clínica e aí eu tive que trocar para outra clínica
Opa, caralho, bati nessa porra aqui. Aí eu tive que trocar de clínica e por conta do trabalho também, eu tinha convênio lá. Então, troquei de clínica e aí eu tive que basicamente refazer tudo, claro, mas ela também me falou, tipo, o que a outra médica ela deixou de fazer, o que ela talvez estivesse pensando em fazer. Também tem isso, porque tem coisa que se a dentista não está fazendo, ela está fazendo por um outro caminho, talvez seja não seja o caminho mais correto, não sei, mas ele é um caminho que não é errado, mas ele vai ignorar algumas coisas que poderiam ser feitas para deixar tudo 100%. Pelo menos foi o que porra, cara, eu não paro de bater nessa porra desse microfone. Pelo menos foi o que a dentista ali me falou. E, bom, eu não sei se eu acredito, não sei se eu não acredito, mas é isso. Cara, eu fiquei 2 meses nessa brincadeira e foram as vezes em que eu voltava pra casa com a boca torta, sentindo os lábios gigantescos. Eu estava sentindo que eu fiz aquele procedimento que as mulheres fazem ali nos lábios pra ficar com 2 bistecas na boca. Eu estava sentindo, parecia que estava isso, cara, porque parecia que estava gigantesco o meu lábio, todo inchado. E tava normal, mas tava todo inchado. E, de acordo com a minha mulher, porque eu não achei, eu estava com a cara torta. Eu já sou feio, cara. Daí, já sou feio. Aí eu vou lá e eu tô ainda com a cara torta. Puta que pariu, né, cara? Mas é isso. É isso. E aí, depois de tudo isso, depois de ver esse negócio, depois de ter que olhar de novo o raio-x, olhar fotos de como era antes os meus dentes, ficar olhando o meu dente com mais atenção no espelho, me vem o pensamento, tá, cara, afinal, o que caralhos leva a pessoa a fazer odontologia, cara? O que caralhos leva, cara? Cara, sei lá, tem especialidades assim, sei lá se é assim que se fala, mas tem especialidades médicas que você tem que ter muita vontade de fazer. Tem que ter muita alegria de fazer. Porque, por exemplo, cara, um médico geral, a pessoa vai lá e ela faz um exame, ela faz faz uma checagem ali. Ela não, a maioria das pessoas não tem muitos problemas assim, de fato. Algumas pessoas, inclusive muitas delas, estão só querendo um atestado. Então elas falam que estão com enjoo e sei lá, dores. E aí elas vão pro hospital e conseguem um atestado. Então elas estão normais, né? Vamos dizer assim. A maioria das pessoas elas estão ou com um enjoo ou com alguma dor específica e coisas assim. Então não é uma coisa muito grotesca de se ver. A minha máquina de lavar está lavando, obviamente, roupas. E tem que ser roupas também, né? Óbvio. Eu não sei se está saindo no som. Tomara que não esteja. Pelo gráfico aqui que eu estou vendo, não está. Talvez esteja, não sei. O que eu estava falando? E aí elas estão, sim, é basicamente isso que você vai ver na maioria dos casos. Claro, tem muita gente que está com ferida exposta e sei lá, recebeu uma facada ou tiro e coisa assim, ou tá, sei lá, qualquer tipo de coisa assim. Mas a maioria não. Grande maioria vai lá, digamos assim, inteiro. Vai pro hospital inteiro. Aí chega os dentistas e eles, cara, você não tem uma visão boa, uma visão legal em 99% do tempo
do tratamento. Você não tem uma visão legal. Você tá vendo dente podre, você tá vendo dente amarelado, dente completamente impraticável. Você tá vendo isso. Aí você tem que mexer numa das regiões mais sujas das pessoas, que é a boca. E aí você vai lá e se mexe nos dentes, aí você arranca, aí você trata, aí você cuida, você arruma, aí você fica tocando neles e tudo mais, e vendo aquilo todo dia. Uma coisa que salva eles é que eles não precisam sentir o cheiro do bafo das pessoas. Porque eles usam máscaras, então eles estão salvos desse sofrimento, pelo menos. Mas você tem que... Basicamente, ninguém vai pro dentista pra fazer uma limpeza quando está, assim, se encaminhando para ter muito tártaro. Para ter bastante... uma quantidade considerável de tártaro. Não. Todo mundo vai pro dentista quando já tá tudo fodido. Quando já tá fudido. Quando o dente está repleto de tártaro, ele tem que fazer a limpeza, ou quando o dente tá podre e aí vai ter que fazer alguma coisa. Quando eles precisam fazer um tratamento de canal, aí eles vão lá. Quando eles estão com muitas dores, precisam fazer. Ou quando o siso tá atacando pra caralho, e aí eles têm que retirar o siso. Então, cara, é simplesmente isso, cara. É basicamente isso. O dentista, ele só vê 99% do tempo dele é só a imagem do inferno, cara. Eu não sei o que leva a pessoa a fazer odontologia, cara. Será que é só o dinheiro? Ou a pessoa tem amor a isso? Porque a gente pode falar também daquelas pessoas que, né, cuidam de partes um pouco mais íntimas das pessoas e que eles falam que eles gostam, que eles têm amor àquilo. Porque, de fato, acho que você tem que ter muito amor nisso, cara. Porque é muito... sei lá, cara, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Eu não consigo conceber por exemplo, estando nesse tipo de situação, sendo este profissional. E talvez seja pelo salário, e tem que ser bem recompensado mesmo, porque é só desgraça que a pessoa vê. É só desgraça. E outra, né? Eles estão sendo muito bem remunerados para consertar um problema que a gente tem, né? Então, eu acho que é uma boa troca. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. E você faria esse acordo? Eu não sei por quanto que eu poderia, talvez, me interessar em fazer em fazer uma faculdade disso, me tornar um profissional desse setor. Eu não sei o quanto. Não sei o quanto. Mas eu teria um preço, sim. Teria um preço, sim. Porque chega um ponto também que provavelmente deve ser que nem o pessoal que lida com cadáveres, né? Deve ser o mesmo procedimento, mesmo sistema. Chega um momento em que você já acostumou, sabe? Não faz mais diferença. E aí você já não enxerga mais assim, meu Deus, um cadáver. Não, agora você enxerga como tá, mais um. E aí, bora pro trabalho. E, tipo, sabe? Acho que é meio que isso. Uh, cara, sei lá. Bom, é isso. Basicamente é isso. Já está quase na hora de eu sair pro trabalho, né? Meu trabalho normal. Eu tenho algumas coisas ainda, algumas pequenas coisas rápidas para fazer antes de sair. Então eu queria só deixar esse programa aqui, né? Porque não pode faltar. Eu não gosto de faltar com a programação. Pode ter certeza, se atrasar, aconteceu alguma coisa. Mas se atrasar, se simplesmente ficar uma semana ou duas sem programa, porque aconteceu algo muito grave e me fez parar, porque dificilmente eu vou parar com isso. E talvez só se eu morrer, talvez só morrendo eu pare de fazer isso, porque eu gosto pra caralho de fazer isso. E bom, mesmo que não me dê nada em troca, quase retorno zero, eu gosto
disso que eu faço. Eu gosto desse programa, eu gosto de fazer essas coisas, de brincar de locutor, vamos dizer assim, brincar de rádio. E um rádio mais diário, né? Um rádio mais aberto da minha vida, coisas assim. Bom, eu vou ficando por aqui então. Era só isso que eu queria falar. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Desculpe o atraso. E eu vou ficando nessa. Fiquem com Deus. Valeu, falou e eu fui.